Olá! Hoje a gente vai entrar num universo que parece coisa de filme de detetive, o diagnóstico veterinário. É sério, cada sintoma, cada resultado de laboratório é como uma pista, uma peça fundamental para a gente conseguir resolver um caso bem complexo. Imagina a cena: um veterinário se depara com um animal anêmico. Acredite, não se trata só de tratar uma condição. Na verdade, é o começo de uma verdadeira investigação. A anemia é aquele primeiro sinal, sabe? Aquele alerta de que algo está bem errado. E a missão é descobrir o que, como e principalmente por quê. Então, vamos definir o crime que a gente está investigando aqui. Anemia, de forma bem direta, significa que tem menos glóbulos vermelhos, as hemácias, circulando no sangue. E como são justamente elas que carregam o oxigênio, a falta delas deixa os tecidos do corpo literalmente sem fôlego. Esse é o problemão central. As primeiras pistas já aparecem ali, no exame físico, que a gente pode chamar de cena do crime. O detetive veterinário vai procurar por sinais bem clássicos: gengivas e mucosas mais pálidas, uma falta de energia, um cansaço que aparece muito rápido, e até o coração e a respiração ficam mais acelerados. É o corpo, coitado, tentando desesperadamente compensar essa falta de oxigênio. Ok, com as evidências iniciais coletadas, a investigação precisa ir mais fundo. E para onde a gente vai? Para o laboratório. Uma simples amostra de sangue, gente, tem um universo de informações que são cruciais para desvendar esse caso. A primeira grande pista que o hemograma nos dá é o tal do VCM. Ele nos diz o tamanho médio das células vermelhas. E isso é fundamental, porque um tamanho que foge do normal, seja para muito grande ou muito pequeno, já começa a apontar para certos tipos de criminosos, entende? A segunda pista é a cor. Ou, falando de um jeito mais técnico, a concentração de hemoglobina, que é medida pelo CHCM. A hemoglobina é a molécula que agarra o oxigênio e que dá a cor vermelha para o sangue. Então, se as células estão meio pálidas ou hipocrômicas, isso indica que tem menos hemoglobina ali. É mais uma camada de detalhes para o nosso quebra-cabeça. Agora, o mais legal é ver como essas duas pistas são analisadas juntas. Esse gráfico, que se chama citograma, é como se fosse a impressão digital da população de glóbulos vermelhos. Ele mostra de forma visual a distribuição das células por tamanho e por cor. Isso permite que o veterinário enxergue padrões que uma simples média numérica poderia acabar escondendo. E aqui a gente chega no ponto de virada de toda a investigação. É uma única pergunta que vai definir todo o rumo do caso daqui para frente. É ela que vai nos dizer se estamos lidando com um problema de perda ou um problema de produção. Para a gente entender essa pergunta, vamos pensar na medula óssea como uma fábrica. A principal função dela é produzir sem parar novos glóbulos vermelhos para substituir os que já estão velhos. É uma linha de produção essencial para manter o corpo funcionando. Então, a questão-chave é a seguinte: diante da falta de glóbulos vermelhos, o que essa fábrica está fazendo? Ela botou o pé no acelerador e aumentou a produção para compensar a perda? Ou será que o problema é na própria fábrica e a produção simplesmente parou? A resposta para essa pergunta divide a anemia em duas grandes categorias. Na anemia regenerativa, a fábrica está a todo vapor. O corpo percebeu a perda e está mandando células jovens e maturas, chamadas reticulócitos, para a batalha. Agora, na não regenerativa, o silêncio da fábrica é bem preocupante. Isso indica que o problema pode ser na própria linha de produção. Certo, mas como é que o detetive sabe se a fábrica está funcionando? Ele vai procurar pelos operários novos, os reticulócitos. Uma contagem acima de 60.000 por microlitro de sangue é a prova que a gente precisa. É o sinal verde que confirma, sim, a medula óssea está respondendo à crise. Beleza, agora que a gente já sabe se o corpo está reagindo ou não, podemos finalmente começar a montar a nossa lista de suspeitos. O caminho da investigação se dividiu em dois, e cada uma dessas rotas tem seus próprios culpados mais prováveis. A lógica é bem direta, como esse fluxograma mostra muito bem. Se a resposta para é regenerativa for sim, então os glóbulos vermelhos estão se perdendo ou sendo destruídos em algum lugar do corpo. Se a resposta for não, o problema está na fonte, na fábrica. Num caso regenerativo, os suspeitos principais são dois. Primeiro, hemorragia, a perda de sangue, que pode ser visível, externa ou acontecer por dentro, de forma escondida. E o segundo é a hemólise, que é quando os glóbulos vermelhos estão sendo destruídos antes da hora, seja por uma doença autoimune, por toxinas ou até por parasitas. Agora, num caso não regenerativo, os suspeitos são bem diferentes e muitas vezes mais sérios. Pode ser uma doença crônica, como uma doença renal, que afeta os hormônios que mandam a fábrica trabalhar. Infecções ou até doenças que atacam diretamente a medula óssea, paralisando a produção de vez. Tá, vamos ver como tudo isso se encaixa na prática.
Que tal a gente analisar um arquivo de caso real? Assim dá pra gente ver direitinho como um veterinário combina todas essas pistas para chegar a um veredito. O nosso paciente aqui é um bezerro com apenas uma semana de vida. Ele está anêmico e a primeira peça de evidência que a gente tem é este citograma do sangue dele. Vamos dar uma olhada no que ele nos conta. Vamos juntar as peças. Primeiro, as pistas do laboratório. Um monte de células grandes e pálidas. Células grandes e jovens? Isso já levanta uma suspeita, né? Aí vem a prova definitiva, uma contagem de reticulócitos de 90.000, bem acima do limite. A fábrica está a todo vapor. E, por fim, o depoimento da testemunha, o proprietário que conta pra gente que houve um sangramento contínuo no umbigo do animal. E aí está, nosso veredito. Caso resolvido. A combinação de uma resposta regenerativa gigante com um histórico bem claro de sangramento não deixa nenhuma dúvida. O mistério da anemia do bezerro foi causado por uma hemorragia e o corpo dele estava lutando bravamente para compensar essa perda. E o ponto crucial é exatamente este. Nenhum caso é resolvido com uma única pista. É a combinação de tudo. A história que o dono conta, os sinais que o animal mostra e os dados frios do laboratório que permite ao detetive veterinário finalmente desvendar o mistério.